Você diz que quer vencer na vida, que quer dinheiro, liberdade, respeito, poder. Mas me diz uma coisa, o quanto você realmente quer isso? Porque se esse desejo não for ardente, se ele não queimar no seu peito a ponto de te tirar o sono, então esquece. Você é só mais um, tá cheio de gente por aí dizendo que quer ser bem-sucedido, mas age como se tivesse todo o tempo do mundo. Falam como leões e vivem como gatinhos domesticados. Querem resultado, mas fogem do esforço. Querem vencer, mas tremem diante da dor. Napoleon Hill já dizia, sem desejo ardente você não vai chegar a lugar nenhum. E sabe o que é mais louco? A maioria nem sabe o que realmente quer. E quem não sabe o que quer, acaba ajudando os outros a conquistarem o que eles querem. Se você é o tipo de cara que está cansado de ser só mais um, que sente que nasceu para fazer mais do que só sobreviver, então fica até o final. Esse vídeo é para você que quer sair da média, colocar a mente no lugar certo e transformar o desejo em ação real. Mas já aviso, aqui não tem massagem no "Regotou, você aguenta a verdade" ou volta para o conforto da mediocridade. Vamos começar. Se tem uma coisa que separa os caras que fazem história dos que só assistem ela acontecer, é o desejo ardente. Não é talento, não é inteligência, não é sorte. É essa obsessão insana por conquistar algo a ponto de se tornar impossível, ignorar o chamado. Napoleon Hill não usou a palavra ardente por acaso. Ele não falou vontade, interesse, curiosidade. Ele falou desejo ardente, algo que queima dentro de você, que consome sua mente, que te obriga a agir mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando tudo dá errado, mesmo quando o mundo diz desiste. Olha, para a história, Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes antes de conseguir fazer a luz elétrica funcionar. Ele não era o mais inteligente, mas tinha um desejo tão incontrolável de alcançar aquele resultado que nada o parava. Michael Jordan foi cortado do time de basquete na escola. O que ele fez? Treinou até não sentir mais as pernas. Elon Musk arriscou toda a fortuna que tinha em ideias que ninguém acreditava. Resultado? Mudou a indústria espacial, de carros, e agora quer colonizar Marte. Esses caras não eram normais, mas sabe qual o segredo? Eles sentiam que não tinham escolha. O desejo deles era tão forte que simplesmente não havia plano B. E é aqui que muita gente falha. Tem o plano A, mas também tem o B, o C e o Z, ou seja, já estão se preparando para fracassar. Desejo ardente é quando você não negocia com a preguiça, não pede permissão. Você vai fazer dar certo ou morrer tentando. É isso que coloca um homem em movimento, mesmo quando tudo ao redor é caos. Sabe por que a maioria fica presa numa vida sem graça, num trampo que odeia, sem propósito? Porque falta esse fogo. Porque o desejo não é forte o suficiente para quebrar a zona de conforto. E se não for ardente, vai se apagar no primeiro obstáculo. Você só vai vencer quando seu desejo for maior que a sua desculpa, maior que a opinião dos outros, maior que o medo. Então a pergunta que fica é, você tem esse fogo dentro de você? Ou só gosta da ideia de ter? Porque se você não sentir essa urgência dentro do peito, se você não acordar com sangue nos olhos, então talvez você já tenha se conformado em ser só mais um. Mas calma. Antes de aceitar esse rótulo, deixa eu te mostrar uma coisa. Talvez o problema nem seja a falta de desejo. Talvez você só esteja se enganando esse tempo todo. Você já se pegou dizendo, eu quero muito isso, eu quero ter sucesso, eu quero mudar de vida, eu quero ser foda. Mas quer mesmo? Porque hoje em dia, todo mundo diz que quer. A diferença é que quase ninguém age como quem quer de verdade. E é aqui que mora o problema. Você acredita que tem desejo ardente quando na real só tem um pensamento confortável na cabeça. Você não tem um plano. Tem uma ideia vaga, um sonho sem prazo. E isso, meu irmão, não é querer muito. É se enganar bonito. O cara diz que quer enriquecer, mas passa a noite inteira vendo vídeo aleatório. Fala que quer crescer na vida, mas acorda todo dia sem meta, sem direção, esperando que o milagre bata na porta. Quer mudar, mas faz tudo igual todo santo dia. Isso não é desejo, é fantasia. E fantasia não constrói porra nenhuma.
Ah, mas eu penso nisso o tempo todo. Pensar não muda nada. Se pensamento resolvesse, o mundo estaria cheio de milionários de sofá. O que muda sua vida é execução constante, é fazer, mesmo sem motivação. Reagir mesmo sem resultado imediato. É ter uma visão tão clara que você age mesmo quando não tem garantia de nada. Você pode até se convencer de que está no caminho certo, mas se o seu comportamento não mudou, você está parado, está sonhando, acordado esperando reconhecimento por uma guerra que nunca começou. E sabe o pior? Essa ilusão é confortável. Ela te protege da dor, da responsabilidade, da cobrança, mas também te mantém na média, na lama, na vida morna que você diz odiar. Então, seja honesto agora. Você quer mesmo? Ou só gosta de imaginar como seria legal se tudo desse certo? Porque se for só isso, não tem problema. Só entenda que você está escolhendo ficar para trás. Mas, se dentro de você ainda restar uma faísca, um incômodo real com a vida que você leva, então prepara. Porque o próximo passo não é bonito nem fácil, é caro e vai cobrar tudo de você. Tá preparado mesmo? Porque até aqui a conversa foi leve. Agora é hora de encarar a parte que ninguém posta no Instagram. A parte que separa os homens dos moleques. O preço. Desejo verdadeiro cobra caro. E não é só tempo e esforço, é dor, é renúncia. É abrir mão de prazeres imediatos por algo que talvez só chegue daqui a anos. Quer crescer? Então se acostuma com a ideia de andar sozinho por um tempo, de ser incompreendido, de perder festas, amigos, distrações, de ser chamado de louco, obcecado, radical. Porque o mundo não respeita quem quer melhorar um pouco. Ele só se curva diante de quem é capaz de se sacrificar inteiro por aquilo que acredita. Você acha que vai alcançar algo grande sem pagar o preço? Esquece. Não existe sucesso com conforto. Ou você se acostuma com o desconforto, ou se acomoda na mediocridade. Renúncia não é só abrir mão de coisas ruins, é dizer não para muita coisa boa também. Para aquela série que todo mundo tá assistindo, para aquela saída de sexta à noite, para aquele tempo livre que você usava para relaxar. Enquanto os outros descansam, você vai construir. Ah, mas isso é exagerado. É mesmo. Mas resultado fora do comum só vem com atitudes fora do comum. Você quer uma vida normal ou quer deixar um legado? E não se trata só de intensidade. Constância é o nome do jogo. Não adianta querer muito hoje e sumir por 2 semanas. Não. Adianta fazer tudo certo por 1 mês e largar na primeira frustração. O mundo testa quem tem desejo real. Vai te colocar no chão, vai rir da tua cara, vai te dar motivo para desistir. E aí? Vai parar? Ou vai levantar de novo com mais raiva, mais foco, mais sede? Porque é nesse momento que o jogo vira. Quando ninguém acredita, quando parece que nada está funcionando, é aí que o cara com desejo ardente segue firme, mesmo sem aplausos, mesmo sem likes, mesmo sem resultado aparente. É nessa hora que os futuros vencedores são moldados, na dor, na dúvida, na repetição silenciosa, todo dia. Se você realmente quer, vai ter que sangrar por isso. Vai ter que abrir mão do conforto temporário para colher liberdade lá na frente, porque o desejo ardente não é sobre querer, é sobre estar disposto a pagar o preço inteiro, sem desconto. E aí, parceiro, você tá mesmo disposto? Ou tá esperando o sucesso vir com frete grátis e parcelado em 12 vezes? Você disse que quer, que tá disposto. Beleza. Agora vem a parte que separa o discurso da execução. Como acender esse fogo por dentro e manter ele queimando todo dia? Primeiro, esquece essa ideia de motivação. Motivação é volátil. Vem e vai. É como esperar a chuva para molhar a plantação, enquanto os que vencem constroem um sistema de irrigação. Você não precisa de motivação, precisa de clareza. Se você não sabe exatamente o que quer, nunca vai agir com força total. Como entrar num ringue vendado. Você pode até ter soco forte, mas não vai acertar em nada. Então, pergunte-se agora, o que você quer com uma clareza absurda? Não é, quero ser rico. Isso é vago, é. Quero ter liberdade financeira para sustentar minha família, morar onde eu quiser, construir algo que ninguém pode tirar de mim.
É específico, é emocional, tem peso, te move. Agora vem o segundo ponto: decisão. E não, tô falando de decidir igual você decide o sabor da pizza. Tô falando de uma decisão real, que fecha todas as portas alternativas. O tipo de decisão que te obriga a seguir em frente, porque voltar não é mais uma opção. Napoleon Hill dizia: desejo ardente é o ponto de partida de todas as conquistas, mas isso só vira realidade quando a decisão é firme, definitiva, quase irracional. Sabe qual o erro da maioria? É que elas ainda estão abertas a desistir. Estão tentando ver no que dá. Enquanto você tiver esse plano B mental, esse fogo nunca vai queimar forte o suficiente. Agora, com clareza e decisão no lugar, falta o terceiro ingrediente: obsessão controlada. Isso mesmo, obsessão. A palavra assusta, né? Mas todos os homens que construíram algo grandioso foram obsessivos. Eles viviam aquilo, respiravam aquilo, mas com direção. Não é ficar preso num quarto criando teoria, é obsessão com ação, é colocar foco total no objetivo, mas sem perder o controle emocional, sem virar escravo do processo, e sim, dono dele. Você canaliza essa obsessão nos hábitos diários. Você acorda já pensando no que precisa fazer. Você escolhe o que come, o que consome, com quem anda, com base na missão. Tudo vira um filtro. Isso me aproxima ou me afasta do que eu quero. Se afasta, elimina. Se aproxima, intensifica. Esse é o caminho para alimentar esse desejo dia após dia. É um ciclo. Clareza gera decisão. Decisão alimenta ação. Ação reforça obsessão. E obsessão constrói resultados. E quando você começa a ver resultado, o fogo vira incêndio. Agora olha bem para a tua rotina atual. Ela reflete clareza, decisão, obsessão controlada? Ou você ainda está naquela de ver o que rola, de tentar sem compromisso, de fazer só quando está inspirado? Se for o segundo caso, você ainda não acendeu o fogo. Mas se for o primeiro, então já sabe, não tem mais volta. E aqui vai o segredo final. Esse desejo ardente não nasce pronto. Ele é cultivado, regado e fortalecido na marra. E quanto mais você alimenta ele com atitude, mais ele te transforma num cara imparável. Então, bora pra prática, porque a teoria já acabou. A teoria já acabou. Agora é você com você. A partir daqui não tem mais dúvida, não tem mais tô pensando. Ou você acende esse fogo de vez, ou aceita viver no piloto automático até morrer. E eu não tô falando de um discurso bonito. Tô falando de ação diária, mentalidade de guerra e urgência real. Porque se você não decidir agora, a vida vai decidir por você. E spoiler, ela não vai escolher o que é melhor. Ela vai te empurrar pro comum, pro previsível, pra aquela existência cinza que você finge aceitar, mas odeia em silêncio. Tá cansado de ser só mais um? De olhar pro espelho e ver um cara cheio de potencial e zero resultado? Então entenda. Tudo começa com a escolha de queimar o plano B, de queimar as desculpas, de queimar a versão fraca de você que sempre arruma um motivo para adiar. Você pode usar o resto da sua vida tentando se encontrar. Ou pode se construir agora com o que você tem. Não é sobre ter todas as respostas. É sobre se mover mesmo sem saber tudo. É sobre criar clareza no caminho, porque parado você nunca vai ver nada. E não tem caminho fácil. Tem o caminho dos que agem e o dos que reclamam. Você quer sucesso, liberdade e respeito? Vai ter que bancar o preço com coragem. Vai ter que se levantar todo dia e fazer o que a maioria não faz, mesmo cansado, mesmo em dúvida, mesmo sozinho. E sabe qual o maior erro que você pode cometer? Achar que tem tempo, achar que pode esperar o momento certo, a motivação certa, a circunstância perfeita. Não existe hora certa, a hora é agora, porque o cara que você pode se tornar, ele só nasce quando o atual morre de vez. Então, pensa. Você vai continuar se arrastando entre dias medianos dizendo que um dia vai? Ou vai decidir que é agora ou nunca? Você não precisa ser o mais inteligente, o mais forte, o mais talentoso. Precisa ser o mais comprometido, o mais faminto, o mais disposto a ir até o fim. Porque no final,
não é o cara com mais recursos que vence, é o cara com mais fogo interno, o que nunca aceita menos do que merece, o que constrói o próprio destino na marra, o que queima tudo que o prende no passado e avança sem olhar para trás. Esse é o momento, o teu momento. Apaga o medo, acende o desejo e entra em combustão total, porque ou você queima ou você apaga.